que o Senhor possa vir com teu Santo Espírito para guiar os nossos pensamentos, guiar as nossas palavras e também, de uma forma muito especial, nos convencer daquilo que o Senhor deseja que façamos na nossa vida, das mudanças necessárias, do equilíbrio e da busca que nós devemos ter na Tua verdade, no Teu desejo para a nossa vida. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua proteção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos extremamente agradecidos a todos os palestrantes que têm trazido uma mensagem tão importante já nesses últimos 2 dias. Hoje é nosso 3º dia, né? Nosso último dia. E a gente tem muito a agradecer pelas mensagens. São mensagens importantes, mensagens extremamente assim, atualizadas para nós, no momento que nós estamos vivendo. E Deus, assim, tem dado a nós, as famílias, nesses últimos anos, nesses últimos dias, uma necessidade muito grande de reavivamento, de mudanças em nossa vida, né? Mudanças no estilo de vida. E essa tem sido a mensagem nossa, não só nossa, como um projeto de apoio à igreja, o projeto Restaure, mas esta é a mensagem da Igreja Adventista, e da qual participamos e qual apoiamos, uma mensagem de reavivamento, uma mensagem de reforma para esses últimos dias. E nós ficamos, assim, impressionados com mensagens aqui de várias famílias tomando decisões muito importantes, decisões, às vezes, como disse o John ontem no testemunho deles, decisões radicais, né? E nós realmente precisamos tomar decisões importantes para a salvação da nossa família e para o evangelho que nós devemos dar ao mundo. Decisões importantes com implicações eternas, né? E muitas decisões precisam ser tomadas. E hoje nós gostaríamos de conversar com vocês nesse relacionamento matrimonial, relacionamento de casal, diante de tantas coisas acontecendo na nossa vida, na vida da nossa família, e mudanças precisam acontecer, nós precisamos estar muito juntos nisso. A gente tem percebido que muitas pessoas, muitas famílias que vêm em contato conosco, mesmo aqui no chat a gente tem visto muitas pessoas sendo motivadas a mudanças, como uma mudança para o campo. Exatamente são mudanças importantes que nós devemos fazer, seguindo a orientação de Deus, mas nós não podemos colocar isso como um alvo único em si mesmo, uma mudança para o campo, mesmo porque o campo não é a grande chave que vai fazer uma mudança na nossa vida, como Deus deseja que nós tenhamos. Ela é um facilitador, com certeza, vai ajudar muito. Nós vamos ter muito mais facilidades para alcançar alguns alvos se nós estivermos no campo. Mas nós precisamos ser motivados a fazer uma mudança dentro do nosso relacionamento com Deus. E ter uma vida simples com Deus, ter uma vida simples e equilibrada com Deus, independente de onde nós estivermos. Em nossa própria experiência, nós já temos mais ou menos, acho que mais de 10 anos como experiência vivendo no campo, e eu posso dizer assim, com muita certeza para vocês, que as maiores provas de uma vida complicada, uma vida desregulada, uma vida cheia de obstáculos conosco, aconteceu no campo. Porque nós podemos ter uma vida extremamente confusa, extremamente tribulada no campo. E podemos também ter uma vida extremamente simples e com um estilo de vida campestre na cidade. Porque o ambiente em si não é a chave.
mas o nosso espírito, nossa conexão com Deus e as mudanças que Deus vai fazer na nossa vida. Então, isso nós devemos buscar, a essência das mudanças que Deus quer fazer em nossa vida. E mesmo não ser motivados a uma mudança, principalmente agora para o campo, sendo motivados pelos eventos que estão acontecendo. Cristo disse que nós não deveríamos ir para o campo para fugir de certos tumultos. É claro que isso vai nos ajudar, a orientação é que nós teremos uma vida muito mais tranquila e nós teremos, como nós cantamos aqui no nosso hino tema, nós viveremos muito mais abençoados. Mas eu acho que a ida para o campo, a ida para uma vida mais simples, como nós estamos pregando aqui, ou na cidade ou no campo, tem o objetivo de nós nos aproximarmos de Deus e buscarmos a comunhão. Não, tô tirando aqui, fica aí. Por que nós estamos Um mencionando áudio isso melhor. aqui? Aí. Porque nós temos tido contato com muitas famílias que, por causa dessa urgência que estão sentindo, esse medo e de tudo que está acontecendo, estão enfrentando muitas dificuldades no relacionamento, principalmente os casais. Um dos dois cônjuges toma uma decisão precipitada e o outro não consegue acompanhar, e aí começam os conflitos. Então, como o Darwin está falando, né? Nós temos que nos cuidar. É lógico que é um conselho de Deus que as famílias, principalmente com crianças pequenas, vivam uma vida mais tranquila. Mas nós não podemos deixar essa urgência destruir o nosso lar. E, infelizmente, isso tem acontecido. E nessa manhã, a mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês é uma mensagem de que acima das mudanças de estilo de vida, nós precisamos ter certeza que o nosso relacionamento com Deus seja sólido, para que Ele guie as nossas decisões e para que Ele guie o modo como nós vamos alcançar o ideal dele para nós. Para que não seja o nosso impulso, o nosso medo, né? Mas para que sejam decisões claramente guiadas pela palavra de Deus e pela direção de Deus individualmente em nossa vida. E nós gostaríamos de trazer aqui uma história muito conhecida na Bíblia que exemplifica esse momento tão importante, tão perigoso que nós vivemos como casal no momento de mudanças e decisões de focos na vida. E na Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro, nós encontramos aqui o relato da história de Isaac e de Rebeca. E a gente gostaria de compartilhar com vocês, se vocês quiserem abrir a Bíblia no capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho a respeito dessa história, tirando algumas lições. Gênesis, né, no capítulo 25 a 27. Isso, capítulo 25 a 27. E nós vemos aqui que esse casal foi um casal assim escolhido por Deus, um casal muito abençoado. Esse era um casamento assim que foi guiado totalmente por Deus. Nós vemos como Deus guiou o encontro deles, né, a escolha de Rebeca. E Deus deu uma promessa muito especial para esse casal, que eles teriam a promessa, né, do cumprimento da vinda do Messias através da linhagem deles. E eles foram muito abençoados por Deus com posses, temiam a Deus, eram muito respeitados pelos outros diante da posição que eles tinham. Eles tinham uma vida simples, uma vida muito abençoada, sem dificuldades típicas que muitas vezes nós temos hoje, né? Então eles estavam numa condição perfeita, mas algo não estava indo bem. Quando nós olhamos ali as características de Isaac e de Rebeca, é fácil a gente reconhecer, pelo menos nós conseguimos reconhecer muitas dessas características em nós mesmos e em muitos casais que vivem hoje no século 21, né? Rebeca era uma mulher decidida, ela sabia o que queria, ela tinha um plano perfeito para todas as situações da vida. Isaac era um homem temente a Deus,
porém ele era mais ponderado. Ele vacilava às vezes em tomar decisões importantes e até mesmo em assumir a liderança espiritual da família. Deus tinha um plano claro para a família deles e esse plano envolvia o nascimento dos filhos. E como nós sabemos, né, Deus ele foi tão bondoso, tão generoso com Isaac e Rebeca, que até mesmo antes dos filhos nascerem, ele revelou a eles como que ia ser a vida daqueles filhos. Que o mais novo iria dominar o mais velho, que ele seria abençoado. Deus, eu fico pensando assim, né? Seria tão maravilhoso se quando a gente está grávida, quando eu estava grávida das minhas filhas, se Deus revelasse para mim detalhes assim da vida. Quer dizer, a vida deles tinha tudo para ser feliz, descomplicada, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que Deus tinha reservado uma bênção especial para o filho mais novo. Eles sabiam que da linhagem deles viria o Messias. Eles sabiam de todas essas coisas, né? Mas algo aconteceu. Eles tiveram dificuldades de confiar que Deus estava no controle da vida deles. E eles só viam o objetivo final. Não, isso tem que acontecer na nossa vida. E eles esqueceram de que era Deus que iria conduzi-los para chegar naquele objetivo que Deus mesmo tinha colocado na vida deles. É interessante que Isaac, ele tinha uma conexão com Deus. Ele estava buscando a Deus, ele estava dedicando tempo para buscar a orientação de Deus, né? E Deus orientava ele de uma forma muito especial e muito direta, como muitas vezes nós temos experimentado em nossa vida, né? A orientação de Deus com tantos detalhes em nossa vida. E eu me lembro ali, que vocês podem ver no capítulo 26, em que Deus orienta a Isaac no momento em que eles estavam passando por uma crise de fome, que ele, né, não deveria descer ao Egito. Então ele tinha ali instruções de Deus, ele buscava a orientação de Deus. E ali Deus também, repetidamente, ele relembrava a Isaac da promessa que ele tinha feito a seu pai, Abraão, né, de que ele cumpriria a promessa na vida deles, que eles deviam se manter fiel, né? Então, a conexão de Isaac com Deus era forte, e a conexão de Isaac com sua esposa também era forte. Ele intercedia pela sua esposa. A sua esposa teve um problema de estar estéril por um período da vida, e ele intercedia, ele sabia as dores da sua esposa, ele se padecia daquele sofrimento, e ele intercedia pela sua esposa perante Deus. Então, a gente via uma conexão forte desses dois pontos, com Deus e com a esposa, como nós valorizamos muito aqui. Mas existem alguns momentos de fraquezas que nós vemos ali na vida de Isaac, né? Além dele ser pacífico, que é uma qualidade extremamente louvável na vida de todos nós, sermos pacíficos, Isaac, ele evitava entrar em conflito com as pessoas. Eu sou assim, eu sou muito pacífico, e eu vejo que muitas vezes essa característica de pacífico tem as suas bênçãos, mas muitas vezes pode atrapalhar. E na vida de Isaac isso aconteceu. Por ele ter esse temperamento, ele não quis entrar em conflito com Abimeleque, o rei dos filisteus, quando ele estava ali na terra dos filisteus, né? O que aconteceu? Ele não quis ter atrito e ele acabou mentindo, colocando em risco a sua família, a sua esposa, quando ele mentiu que ela era irmã dele, né? E então essa passividade dele, que era uma boa qualidade, mas muitas vezes ela nos leva a fazer algo errado para evitar conflitos, né? Porque, você sabe, a maioria de nós, eu acho que todos nós, não tem prazer em conflitos, né? E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus em certas atitudes, certas ações que exigem de nós mais firmeza, ou uma decisão mais firme, uma decisão mais, quem sabe, diferente, mais firme.
para que a gente evite problemas com os outros. Isso é um risco que nós passamos, nós precisamos trabalhar nisso. Isaac também tinha um probleminha que surgiu ali na vida dele, ele era condescendente com as escolhas do seu filho mais velho ali, Esaú, né? Preferência também. Ele tolerou as escolhas erradas de Esaú, por exemplo. Deus deu a instrução clara a Isaac que seus filhos não deveriam casar com mulheres de outros povos pagãos. E Esaú ele escolheu uma noiva, uma esposa de um outro povo pagão. E Isaac concordou com aquilo, não defendeu as orientações de Deus diante daquilo, foi condescendente. Isso trouxe muita tristeza para eles no futuro. E quando nós olhamos a Rebeca, como eu mencionei antes, Rebeca era uma mulher decidida. Nós vemos isso desde o momento em que foi proposto a ela o casamento com Isaac. E Rebeca tomou a decisão, de um dia para o outro, ela deixou a vida dela, resolveu seguir o servo de Abraão para ir se casar com Isaac. Em parte porque ela era decidida, mas também porque ela confiava que Deus estava direcionando a vida dela. E isso é algo muito positivo. Ela temia Deus, ela tinha uma visão espiritual e ela viu claramente que Deus tinha um plano especial para a vida dela. Rebeca também era muito criativa. Ela sempre tinha uma ideia genial para alcançar as coisas que ela desejava na vida dela. E nós podemos dizer que isso são qualidades admiráveis numa pessoa, né? Porém, havia alguns problemas também no caráter de Rebeca. Às vezes, como ela era muito decidida, ela ignorava princípios importantíssimos para alcançar o que ela queria, como, por exemplo, a honestidade. Ela também teve preferência por um dos filhos. E isso foi um dos grandes problemas na vida daquela família. Quando nós pais temos filhos e um demonstra preferência por um e o outro pelo outro, muitos problemas começam a surgir devido a essa negligência. E nós sabemos que Deus queria direcionar a vida deles. E se eles realmente se posicionassem nas mãos de Deus e confiassem que Deus estava guiando, muitos dos problemas que eles tiveram teriam sido evitados. Interessante, na experiência deles também vemos que isso pode acontecer na nossa vida. Muitas vezes Deus mostra um caminho e a gente teima em querer outro caminho, né? Quantas vezes nós vemos isso na nossa vida? A gente chega às nossas próprias conclusões e acha que os nossos caminhos são melhores. Na vida de Isaac ele se mostrou também um pouco teimoso com Deus nesse lado também, né? Ele sabia que Jacó era a pessoa escolhida por Deus para continuar a linhagem ali, mas ele foi teimoso em querer fazer a vontade dele, escolhendo o seu filho Esaú. E no texto Patriarcas e Profetas fala isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Página 179. Esaú tinha violado uma das condições do concerto, que proibia o casamento misto entre o povo escolhido e os gentios. Isaac, todavia, ainda estava inabalável em sua intenção de conferir-lhe a primogenitura, o raciocínio de Rebeca, o desejo veemente de Jacó pela bênção e a indiferença de Esaú pelas obrigações da mesma bênção, não tiveram efeito de modificar o intuito do pai. Então nós vemos aqui Rebeca insistindo por Jacó e a negligência, a indiferença de Esaú, né, em atender também a obrigação da bênção. Independente disso, Isaac continuou com seu pensamento de seguir o seu próprio caminho. Passaram-se anos até que Isaac, velho e cego, esperando logo morrer, resolveu não mais demorar a concessão da bênção ao seu filho mais velho, Esaú. Mas, sabendo da oposição de Rebeca, sua esposa, e da preferência dela de Jacó, decidiu-se a realizar a solene cerimônia de bênção
em segredo. Veja que ponto nós podemos chegar quando nós escolhemos nossos próprios caminhos, né? De tentar fazer nosso caminho acontecer de qualquer jeito, até como Isaac fez aqui, ele fez em segredo uma cerimônia de bênção que não era aprovada para Deus. De quem que ele estava se escondendo? E nessa história, nós podemos aplicar isso a qualquer outra decisão que o casal esteja tomando, né? Nesse momento. No caso deles aí, foi a concessão da bênção. Mas que decisão você hoje tem que tomar com o seu cônjuge? Uma decisão em família. E talvez você esteja teimando em fazer a sua própria vontade e não necessariamente a vontade de Deus. E com Rebeca não foi diferente. Rebeca viu que ela não iria conseguir mudar a cabeça de Isaac, que ele estava decidido a fazer a sua própria vontade. Só que ela não confiou em Deus. E ela começou a desenvolver um plano. E o primeiro plano dela está registrado em Gênesis 27, de 8 a 10, quando ela, então, Isaac tinha pedido para Esaú preparar uma refeição para ele, então, conceder a bênção. Rebeca, então, decidiu que ela iria preparar essa refeição e ela ia preparar Jacó com uma roupa de Esaú para que ele se passasse por Esaú, né, e assim enganasse o pai. Então, no seu desejo de tomar controle da situação, ela se submeteu sem pensar, né, a tomar sobre si a maldição do engano. No verso 13 do capítulo 27, ela falou isso para Jacó, porque Jacó ainda tentou raciocinar com ela, tentou explicar, mãe, mas e se nós formos amaldiçoados, vamos dizer assim, né? E ela resolveu que ela iria assumir a maldição caso a maldição viesse. E nós sabemos que realmente aconteceu isso, né? No livro Patriarcas e Profetas, na página 178, também diz assim: Rebeca lembrava-se das palavras do anjo e lia com mais clara penetração do que fazia seu marido o caráter de seus filhos. Estava convicta de que a herança da promessa divina destinava-se a Jacó. Ela repetia a Isaac as palavras do anjo, mas as afeições do pai centralizavam-se no filho mais velho e ele era inabalável em seu propósito. Então, nós precisamos entender uma coisa. E eu acho que nós mulheres, de um modo geral, temos essa tendência, né? Por mais que nós tenhamos a visão espiritual correta do que deve ou não acontecer na vida da família, isso não significa que nós sabemos o caminho certo para chegar lá. Ainda assim, nós dependemos de Deus. Então, se você é o cônjuge que, no momento, vê que vocês precisam fazer uma mudança mais radical, quem sabe é essa mudança para o campo, como nós mencionamos antes, ainda assim é Deus quem vai dirigir, quem precisa dirigir os seus passos e não você mesmo, né? Nós devemos buscar fazer a vontade de Deus com certeza na nossa vida, mas nós precisamos confiar nele para que ele nos guie. E sabe, esse processo de dependência de Deus, além de desenvolver a nossa confiança nele, desenvolve o nosso respeito ao nosso cônjuge. Muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis, e eu não sei de você, mas a minha tendência é tentar pressionar, né? Quem já ouviu o nosso testemunho, que está no nosso canal do YouTube, sabe de grandes problemas que nós tivemos no passado, especificamente por essa razão. Hoje eu já busco ser mais cautelosa, mas eu confesso que é uma provação muito grande para mim. Recentemente, nós passamos por uma experiência. Quem nos conhece sabe que o nosso carro estava assim, para lá de velho, e a gente precisava de um carro novo. E nós estávamos orando e colocando nas mãos de Deus essa necessidade, e iniciou o ano, a gente viu que não ia ter condições, estávamos orando, e Deus nos surpreendeu no início da quarentena com uma bênção e a possibilidade de adquirir um carro mais novo do que o que nós tínhamos. Então, nós começamos esse processo de procurar um carro que fosse o ideal para as nossas necessidades como família, para as nossas necessidades de ministério, né?
E logo assim no início me veio aquele desejo de escolher, de estar na frente, de tomar as decisões. E eu orei muito para Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que essa decisão é uma decisão muito importante, mas eu também sei que o meu esposo é a melhor pessoa para tomar essa decisão. E eu pedi para Deus me ajudar a não interferir na decisão dele. Que eu fosse um apoio, mas que eu não interferisse e que Deus falasse ao coração dele. Então, foram vários dias olhando sites de carro e pesquisando, conversando com amigos que entendem, conversando com mecânicos, trocando ideias, né? Até que nós finalmente chegamos na conclusão de qual seria o carro. E começamos então uma busca mais específica, né? E meu esposo sempre me chamava para ver, né? Olha, acho que encontrei esse aqui, encontrei esse aqui, encontrei esse aqui. E eu, tudo bem. Até que finalmente um dia ele falou, olha, nós temos 3 carros para decidir entre esses 3. E um carro era bem mais longe, em São Paulo, né? Nós estamos a umas 2h30 de São Paulo. Tinha um outro que era um pouco mais próximo, né? Mas ele já tinha feito um contato com essa pessoa do carro mais longe e eu percebia que todas as vezes que ele falava, né, as decisões que ele tinha tomado, eu tinha alguma coisa contra. Tinha alguma coisa, não, mas será que não é melhor ir ver esse carro mais perto primeiro e depois, se não der certo, ver esse carro que está mais longe? E a gente começou assim, sem querer, sem entrar num conflito direto, mas assim, começou assim a luta, a guerra das vontades, né? A minha vontade e o que ele via que era o correto a fazer. Do meu lado eu estava sentindo assim a direção de Deus, né? Num ponto desse da vida aí de uma compra de um carro. E eu tinha colocado isso diante de Deus, falei, Senhor, nós precisamos de um carro para poder continuar fazendo as viagens missionárias. Deus proveu o meio para isso de uma forma milagrosa. E quando então nós tínhamos ali o recurso, eu falei, Senhor, agora temos recurso, então agora o Senhor precisa nos mostrar qual carro comprar. E eu coloquei isso nas mãos dele, busquei algumas orientações, e chegamos a uma conclusão com as orientações, colocamos isso diante de Deus, Senhor, agora eu preciso achar o carro, já sei qual carro procurar. Então, Deus também direcionou, eu senti assim, fortemente Deus direcionando um contato, que era essa pessoa mais longe. Eu entrei em contato com a pessoa, conversei com ela, expus o objetivo do uso desse carro, e pela conversação eu senti que Deus estava guiando. E por isso que eu preferi ver esse carro primeiro, antes de tentar me iludir com outro. E foi tão interessante porque eu estava ali, né? Eu queria falar para ele o que eu achava que era mais importante e ao mesmo tempo eu voltava para o meu quarto e eu falava, Senhor, me ajuda a não ser impulsiva, me ajuda a deixar ele tomar a decisão. E Deus claramente demonstrou que era para nós irmos nesse lugar mais longe primeiro, né? E caso não desse certo, então a gente poderia procurar alguma segunda opção. E eu vou dizer para vocês, foi tão tranquilo. As 4 horas que nós passamos conversando com essa pessoa ali e fazendo a negociação, o tempo todo a conversa entre meu esposo e ele era sobre Deus, sobre o ministério, sobre a missão. Era uma pessoa evangélica que também tem uma missão, está envolvido numa missão, né? Uhum. E a gente viu claramente Deus guiando todas as coisas. O que gerou o fruto de um contato, que até hoje nós nos conversamos, ele sempre perguntando do desempenho do carro e querendo saber como estava indo. Então não era uma venda simplesmente, era realmente uma coisa guiada por Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar que Deus está acima de tudo e que Deus pode guiar o nosso cônjuge. E sabe, essa mensagem é uma mensagem para você que tem um cônjuge cristão e também para você que não tem um cônjuge cristão, que talvez não enxergue as coisas da forma como você está vendo. Porque Deus é capaz de guiar o coração, guiar os pensamentos dele. Nós conhecemos muitas famílias que
conseguiram chegar a todos esses objetivos que talvez você tenha aí de uma mudança no estilo de vida, uma mudança na alimentação, uma mudança de localização, né, para o campo. E o cônjuge nem mesmo segue os mesmos princípios, mas nós vemos como Deus vai guiando as coisas e permite que a pessoa alcance os objetivos. Por quê? Porque confiou que Deus estava no controle, né? Mas na história de Rebeca, infelizmente, não aconteceu assim. Porque Rebeca foi decidida a tomar as coisas nas suas próprias mãos. E nós sabemos, né, o que aconteceu. O conflito que houve ali após a bênção entre Esaú e Jacó. Jacó agora se via diante de uma ameaça de vida. E o que Rebeca fez? Ela poderia, talvez, nesse momento, apesar de já ter causado uma confusão, confiado em Deus. Confiado que Deus fosse proteger Isaac. Mas naquele momento aí veio o segundo plano. Então vai fugir. Foge. Vai lá para a terra do meu irmão, dos meus pais, e você vai ser protegido. E realmente, nós sabemos pela história que Jacó foi protegido. Mas sabe, Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas decisões precipitadas que nós tomamos na nossa vida, porque elas podem trazer consequências desastrosas para nós mesmos. Precisamos confiar que Deus está no controle e Ele até mesmo consegue contornar situações negativas ou as decisões negativas que nós tomamos na vida. Um dos versos que eu mais gosto da Bíblia é Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, que já estão provocando um conflito no casamento e na nossa família, nós precisamos parar, entregar para Deus que Ele vai endireitar o nosso caminho. Ele pode, através da nossa humildade, da nossa submissão a Ele, endireitar as coisas que talvez no passado nós tenhamos, as decisões erradas que talvez nós tenhamos tomado. E na vida de Isaac nós vemos isso, a misericórdia de Deus, porque diante de alguns erros tão graves que ele cometeu, Deus ainda assim conseguiu que ele se voltasse a ele e ele corrigiu muitas coisas. Nós vemos na história em que Isaac, ele agora abençoando Jacó, ele orienta Jacó da forma como Deus desejava, né? Que é, escolhe uma esposa entre o nosso povo. Veja só, uma mudança de pensamento, né? E assim Deus trabalha conosco. Deus, Ele pode transformar qualquer erro numa oportunidade para revelar a misericórdia dEle por nós. Se nós deixarmos o nosso próprio caminho e seguir a vontade de Deus, a voltarmos aos caminhos de Deus, Ele é capaz o suficiente para endireitar todos os nossos caminhos tortos. Um ponto que eu gostaria de colocar também, muitas vezes os nossos conflitos no relacionamento, eles acontecem porque nós não tomamos posse das nossas reações. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que ser responsáveis. Nós sabemos que nós devemos ser responsáveis pelas nossas ações, certo? Você sabe disso, né? Nossos atos, nossas atuações, né? Tudo aquilo que eu faço, eu sou responsável pelo aquilo que eu faço. Você deve concordar comigo, né? Nesse ponto. Mas você já parou para pensar que você também deve ser responsável pelas suas reações às ações dos outros? Porque muitas vezes nós temos reações negativas, mas a gente pensa assim, não, eu simplesmente estou reagindo a uma ação que o meu cônjuge tomou, uma medida que ele tomou na vida. Isso aqui é uma reação. Eu tenho o direito de reagir, porque ele me provocou assim. Mas não. Você é igualmente responsável pelas suas reações ao que os outros fazem por você.
Por exemplo, se o seu cônjuge faz algo para você que lhe irrita, certo? E eu sei que existe isso, porque, né, na nossa casa existe isso e nós somos pessoas normais, então eu imagino que na sua casa também existe isso. Alguma coisa, seja lá um sapato fora de lugar, ou... Uma palavra mal compreendida. E existem coisas que acontecem que você não gosta. Existem coisas que você faz que o seu cônjuge não gosta, certo? Então, muitas vezes, quando nós estamos sempre reagindo, ele faz uma coisa que eu não gosto, eu reajo negativamente. Aí ele faz de novo, eu reajo negativamente. Nós entramos num ciclo muito negativo, num ciclo de ações e reações negativas, né? E ele justifica as ações dele, eu justifico as minhas reações porque ele me provocou, e a gente fica nesse ciclo que vai estragando, vai deteriorando o relacionamento. Então, quando eu entendo que se eu mudar a minha reação, mesmo que eu não goste do que esteja acontecendo, eu vou cortar o ciclo. Eu vou parar ali. Eu não vou continuar. Isso acontece também muito comum entre as crianças, né? Uma criança passa perto da outra e dá um peteleco, ou sei lá, faz alguma coisa para cutuca, ou pega alguma coisa. A outra, na hora, tem aquela reação, né? Aí a criança volta e faz a mesma coisa e o irmão tem aquela reação. E nós somos responsáveis por essas reações, né? Se a pessoa que provocou é responsável pela ação dela, mas se a pessoa que foi provocada tiver uma reação diferente e desviar a atenção do outro para aquilo que ele está fazendo, provavelmente o ciclo vai acabar ali. Nós vamos parar de ficar nessa irritação contínua, né? Muitas vezes, muitos exemplos na Bíblia de pessoas também que tiveram que cuidar com a sua reação às ações de Deus na vida dela. Pensa, por exemplo, em Jó, né? Jó era um homem que temia Deus, tudo estava indo bem na vida dele, e de repente ele perde tudo, da noite para o dia. E ele não tinha consciência, né, do conflito espiritual que estava acontecendo, que estava provocando aquelas coisas na vida dele. Jó podia ter se rebelado, como a esposa dele fez, né? Quando aconteceu tudo aquilo, ela falou: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Essa foi a reação dela às ações que Deus permitiu que acontecessem na vida deles. Mas qual foi a reação de Jó? Jó falou: nu cheguei ao mundo e nu vou sair desse mundo, louvado seja o nome de Deus, né? Eu não preciso de nada, eu simplesmente preciso de Deus. Então, igualmente, muitas vezes na vida do casal que está buscando fazer mudanças, acontecem coisas inesperadas. Coisas que não são necessariamente provocadas pelo cônjuge, mas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. E essas reações a essas coisas também são parte da nossa responsabilidade. Eu preciso ter certeza que a minha reação esteja de acordo com a vontade de Deus, porque eu sou responsável pelas minhas reações. Então, a nossa mensagem para o casal hoje é, mediante a própria experiência de Isaac, né, e de Rebeca, nós podemos, assim, nos sentir privilegiados com tantas bênçãos que Deus tem nos dado, tanto conhecimento, a missão que Deus tem nos dado, a posição que nós estamos tendo diante do mundo, como membros da Igreja de Deus, filhos de Deus, mas nós não podemos perder de mente que nós somos pecadores, somos falhos e precisamos da graça de Deus. Precisamos de Deus na nossa vida, da direção de Deus e do poder dele para que nós possamos caminhar e avançar mais e mais. E é importantíssimo nós, como casais, buscarmos a Deus juntos, orarmos juntos nesse momento de transição, nesse momento de mudanças que devemos fazer na nossa vida para uma vida mais simples.
Nós precisamos buscar a Deus e conhecer a sua vontade. Nós temos toda a instrução dada para Deus, né? Nós estávamos lendo esses dias com as nossas filhas, nos nossos devocionais, que o povo de Deus ali na época de Josias, né? Eles se afastaram tanto que eles perderam o livro da lei, né? Eles não conheciam mais o livro da lei. E eles entraram num nível de idolatria tão alto. Por quê? Porque deixaram de conhecer o livro da lei. E nós muitas vezes nos afastamos tanto de Deus e não conhecemos mais a sua vontade porque nós não buscamos mais as suas orientações que nós como igreja recebemos por Ele, que é a Bíblia e o Espírito de profecia. Então nós precisamos voltar a Deus e ali ver e confirmar toda essa mensagem que nós estamos aqui apresentando para vocês, que o plano de Deus para a nossa vida é um plano de vida simples. E nós não precisamos complicá-lo. Que os profetas todos viveram de uma maneira simples. Nós temos todo o exemplo na vida desses profetas, desses heróis da fé que nós temos. Todos eles passaram por uma mudança. Se não tinham uma vida simples, antes foram adaptados a uma vida simples. E Deus usou coisas simples para trazer grandes vitórias para eles. E isso é muito mais claro do que na história do povo de Israel, em cada batalha, que eles enfrentavam. Eles tinham a mente muitas vezes dos outros povos, vamos à guerra, vamos nos armar. E Deus vencia todos os obstáculos de maneira inesperada e simples, totalmente fora do comum. E Deus vai usar as coisas simples, né? Como eu vou ler para vocês aqui, no texto de 1 Coríntios, o capítulo 1, verso 27 a 29. Deus sempre opera da maneira simples e Ele espera que nós coloquemos em nossa vida essa característica de vida simples em todas as áreas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, um verso, quem sabe, conhecido de todos, mas diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E isso é que Deus quer fazer em nós. Na nossa fragilidade, nós podemos, como casal, chegarmos a Deus e pedir a sua bênção, a sua ajuda, o seu perdão, a sua misericórdia. E Ele vai transformar essa nossa fraqueza no nosso relacionamento em grandes vitórias. Eu gostaria de terminar ainda aqui com mais um verso para vocês. A Ruth vai comentar algo antes também, antes de terminar, mas eu vou ler para vocês aqui que nós precisamos entender a vontade de Deus e ter coragem para fazer o que Ele pede. Nos Lugares Celestiais, o livro Nos Lugares Celestiais, a página 149, onde muitos erraram, foi em não serem cuidadosos no seguimento do plano de Deus, seguindo ao invés do seu próprio plano. Cristo mesmo declarou: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Tão completamente esvaziava-se ele de si mesmo que não fez planos e esquemas. Viveu aceitando os planos de Deus para ele. E o Pai, dia a dia, desdobrava seu plano na vida dele. Não está funcionando. E Jesus era tão completamente dependente de Deus, ele declarou: aquilo que vejo o Pai fazer, isso faço. Quanto mais devemos nós, instrumentos humanos, confiar em Deus quanto à constante instrução que Ele pode nos dar, de modo que sua vida seja simples execução dos planos de Deus. Ó, que os imperfeitos, errantes, mortais, se contentassem em buscar a sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus, nos humilhar diante de Deus, reconhecer que cada dia nós precisamos tanto dele porque nós somos falhos, nós somos humanos. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos nossa fraqueza, nossas falhas, até nossas boas obras, que são tão mal intencionadas, muitas vezes,
E nós precisamos da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, para o nosso casamento, para a nossa família, para as mudanças que Ele quer operar em nós. Será que a nossa vida tem sido a simples execução dos planos de Deus? Como diz esse texto? E sabe, eu sei que nós estamos falando aqui para famílias, para casais, estamos falando aqui para jovens solteiros, estamos falando aqui para pais e mães que vivem sozinhos, que não têm o cônjuge ao lado. E é muito difícil em todos, né, em todas essas situações, é muito difícil às vezes a gente confiar que Deus está na direção. E eu gostaria assim de falar especificamente para os pais e mães que vivem sozinhos. Porque nós colocamos muitas vezes a confiança no nosso cônjuge. Ontem mesmo, né? A gente comentou isso no momento de oração das mulheres. Deus precisa ser o nosso confidente número 1. Muitas vezes, quando nós temos dificuldades, a gente busca o nosso cônjuge. Eu já fiz isso. E a gente, às vezes, despeja um monte de problemas em cima do nosso cônjuge, quando ele não está pronto para nos ouvir, ou quando ele não está pronto emocionalmente para nos dar algum conselho e nos ajudar. E muitos conflitos têm acontecido na vida de pessoas por essa razão. E nós passamos por isso, né? E um dia eu passei a entender isso. Não é todo dia, principalmente nós mulheres que, né, gostamos de conversar, chega ali na hora de dormir, a gente quer contar todos os problemas do dia para o nosso cônjuge, né? A gente não consegue, às vezes, entender que ele não está pronto para ouvir isso. Deus precisa ser o nosso confidente. Deus é capaz de tomar qualquer fardo sobre si, que o ser humano não consegue. Então, se nós formos a Deus e contarmos a Ele, Ele pode nos dar equilíbrio, Ele nos dá sabedoria, nos dá tranquilidade. E depois, mais calma, eu posso chegar para o meu cônjuge e compartilhar o que aconteceu e como Deus já estava atuando na minha vida. E quando você se vê sozinho, sem um cônjuge, o que acontece? Você acaba entrando em desespero porque você não tem mais essa pessoa presente ali ao seu lado para compartilhar essas dificuldades. Então, mais do que nunca, você precisa fazer de Deus o seu confidente. Todos nós. Seu esposo, sua esposa. Seu esposo e a sua esposa. Porque essa confiança que nós precisamos ter em Deus, uma confiança tão grande que nós vamos entregar o nosso futuro, os nossos planos, né, nas mãos dele. Essa confiança precisa ser construída diretamente com ele, sem vamos dizer assim, sem eu depender das circunstâncias ao meu lado, sem eu depender de quem está do meu lado e de se eu vou ter ajuda financeira, se eu vou ter um apoio ou não. Eu preciso depender inteiramente dele. E tem uma promessa, né? Acho que em Isaías, que fala, Deus fala para as pessoas sozinhas, eu serei o seu esposo Isaías e a 45. sua esposa. Para te apoiar e te dar o apoio, a ajuda que você precisa no momento de necessidade. E essa promessa é para as pessoas que estão sozinhas ou para as pessoas que estão dentro de um relacionamento, mas não tem o apoio do outro. Não tem o apoio para tomar certas decisões, né? Então, Deus precisa ser o nosso confidente. Deus precisa ser o nosso primeiro esposo, para que depois a gente possa saber como lidar com o nosso cônjuge. Então, nós gostaríamos de fazer uma oração com todos os nossos queridos casais que estão conosco, com as famílias, e propondo que sempre nós oremos uns pelos outros, né? Porque essa batalha que Deus tem proposto nós fazermos, Ele está pronto a estar ao nosso lado, mas Ele deseja que também nós nos unamos como irmãos, como igrejas, buscando a unidade como família, como igreja, e apoiando a nossa liderança e estarmos unidos. Vamos finalizar então essa palestra com uma oração e que Deus possa nos conduzir nessas
nesses caminhos novos que estaremos tomando daqui para frente. Senhor nosso Pai, agradecemos imensamente a oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Ti, a Tua palavra, o Teu plano de vida para nós. Nós, como casais, vivemos num momento de muitas decisões importantes a serem tomadas. Vivemos num momento em que vamos decidir o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos. E nós nos sentimos muito incapazes, ó Pai. Incapazes de fazer aquilo que vemos que o Senhor deseja que façamos. Nós somos tão fracos, ó Pai, que mesmo no nosso relacionamento com aquela pessoa que é mais importante neste mundo para nós, depois de Ti, que é o nosso cônjuge, nós temos tantas dificuldades de relacionamento, de comunicação, que nos sentimos muitas vezes impossibilitados de cumprir a Sua vontade na nossa vida. Mas nós queremos colocar agora, ó Pai, diante de Ti, a nossa vida como casal, entre nossa família e nosso cônjuge. Que o Senhor possa operar de uma forma que o Senhor possa trazer unidade de pensamento entre nós. Que o Senhor possa converter o coração daquele que precisa ser convertido. Que o Senhor possa dar entendimento um ao outro do amor, da compreensão e dos passos, muitas vezes um pouco mais lentos do que nós pretendíamos dar, que precisam ser tomados e realizados na nossa vida. Amém. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos cada dia estarmos mais unidos como esposo e esposa, para que nós possamos nos salvar e também salvar os nossos filhos. E que através da nossa família, muitas outras famílias, muitas outras pessoas possam conhecer a Ti. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sai daí, por favor. Olá, estamos encerrando a programação de hoje. Espero que tenham sido abençoados com a mensagem. Você tem alguns recados, né, Carol, de sorteios, é Vamos isso? terminar com os nomes das pessoas que ganharam, então, agora os materiais nesta manhã. A primeira é a família Costa e Silva, do Pará. Eles ganharam um CD, está escrito em espanhol. Eu vi que a mesa deles estava bem bonita, a mesa sábado, com vários nomes assim, de sábado em diferentes idiomas. Então, vamos presenteá-los. Família Leal, também, de Palmas, no Tocantins. Eles ganharam um livro de tratamentos naturais do site de Vida Campestre. Temos também a família Matos. Estão por aí, digam joinha no chat. Ganharam uma matemática do dilúvio. É um Diga assim, e-book. eba, ganhamos! Tá, a família Nunes. Eles ganharam no livro de gastronomia e geografia. E a última família sorteada foi a família Togungana. Acho que está certo. Eles ganharam numa apostila um CD de Deus, se chama Deus Criou, que ele vem com a apostila de musicalização também. Tá Já bom? apareceu um eba, ganhamos aí. Ok. E agora nós temos outro desafio que tem a ver com questões eternas, assim como Darwin e Ruth falaram. Nós, a gente ainda tem mais um encontro, não é isso? Ou acabou? Sim, Não nós acabou o temos Family o da Camp, né? tarde e da noite ainda. Mas Ainda tem eu sei encontros que hoje, muitos à já tarde e à têm noite. recebido bênçãos. Mas Deus tem tocado meu coração, também o da minha esposa, e eu acredito que você também, que está nos vendo, nos ouvindo. O projeto Restaure é um projeto sem fins lucrativos, né? É um projeto muito voluntário,
por mais que a gente esteja fazendo isso de maneira online, e muitos podem pensar, nossa, só R$10, não teve custo, não teve nada, mas se você parar para pensar e se já tiver participado da organização de algum evento, você vai saber que isso demanda tempo, não só para preparar a mensagem bíblica, mas tempo de organização, tempo de tradução, eu digo um pouquinho da minha parte, de legendagem, foi o Davern que fez, deslocamento das pessoas também, internet de alta qualidade, tem um monte de materiais à disposição de vocês também no site, muitos de maneira gratuita. Então, nós achamos por bem propor a vocês um desafio de liberalidade. Se você está sendo abençoado por essas mensagens, se você acha que essas mensagens podem abençoar outras pessoas e gostaria que mais mensagens, mais eventos como esse pudessem ser produzidos para alcançar outras pessoas, você é desafiado a fazer uma doação. Dentro do site, se você entra no www.projetorestaure.com/doação, vocês têm a opção de fazer uma doação. A gente não vai colocar aqui valores, a gente quer deixar isso entre vocês e Deus. Mas se você se sente tocado, o nosso desafio é que vocês entrem na página agora e façam essa doação via PayPal, via boleto bancário. Tem todas as Tem várias opções. Realmente tem sido uma bênção para muitos de nós que estamos na coordenação ter conhecido esse projeto e fazer parte dele. Então, não percam essa oportunidade. É uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, mas é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Quando eles fazem os eventos, os custos são bem em conta para o maior número de pessoas participarem, porém, no final, os grupos e as famílias que são missionárias, que estão envolvidas, elas recebem uma doação. E nós temos tentado fazer essa cultura de que vocês possam também, como meio de gratidão e de ajuda, ofertar para o projeto Restaure a quantia que vocês achem por bem. Eu sei que qualquer real, qualquer euro, dólar, porque estamos bem globalizados, vai ser de grande ajuda para esse projeto. Então, que Deus abençoe. Eu quero, à tarde, saber das bênçãos aí da nossa equipe em São Paulo, que, olha, as pessoas estão nos ajudando, tá bom? Que Deus os abençoe, se divirtam agora à tarde, não almocem, fiquem em família e nos encontramos novamente às 3 da tarde, 2h45 vão abrir o E só lembrando enlace. um detalhe, já coloquei o link para doação, www.projetorestaure.com/doação. A Fernanda já lançou nos grupos também. E lembrando, é doação. O Projeto Restaure, gostaria de deixar bem claro, ele não recebe dízimos. A gente entende que dízimos e ofertas devem ser direcionados diretamente às igrejas, mas se você quer doar para ajudar o Projeto Restaure, é muito bem-vindo a sua doação e certamente você vai ser o maior beneficiado em ver que outras pessoas também serão alcançadas com mais materiais e programas como este, tá bom? Somos uma família, Cristo é nosso irmão. Sou tão feliz que estamos todos juntos. Sou tão feliz, pois o Pai é nosso Deus. Sou tão feliz que estamos todos juntos. Sou tão feliz, pois o